Gente, nós estamos iniciando hoje ao C 6.2. Ao C 6.2 são duas aulas, tá? A aula de hoje e a aula de amanhã. Bom, então essa C pode mudar. Ela fala sobre documentos, né? Então, os tipos de documentos relacionados à segurança do trabalho, as características desses documentos, como que a gente deve preencher e tal, e como que a gente deve arquivar. É logicamente que tem uma infinidade de documentos, eu vou me apegar pelo menos nos principais. E nessa discussão dos principais a gente tenta se aprofundar para outros, tá bom? Vamos lá? Então, documentos. Primeiro, tem que estar claro, documento e registro não são a mesma coisa. Documento é informação, é planejamento, são diretrizes que nortearão a empresa. Por exemplo, procedimentos, instruções de trabalho, política da companhia, código de ética da empresa, etc. Já os registros são anotações de fato, anotações de fatos que já ocorreram, sendo uma evidência de uma prática, tá? Então, nós temos o exemplo de registro, lista de treinamento assinados, checklists preenchidos, assinados, ficha de EPI preenchida, e etc, tá? Esses são registros. Então, nós temos documentos e nós temos registros, tá? Então, é importante entender aí essa diferença de documento, que é informação, e registro, que é anotação. Então, eu tenho uma lista de treinamento, é um registro. Eu tenho uma instrução, é um documento. Beleza? Então, vamos lá, próximo. Então, nós temos aqui, primeiro, né, a cópia do cartão do CNPJ da empresa. Aqui é onde você identificará o quê? O CNAE, né, principal, e o secundário, né, se existir. O CNAE, que é a Classificação Nacional da Atividade Econômica, está vinculado aos códigos para a implantação da CIPA, né, que é a NR5, o grau de risco para dimensionamento do SESMIT, que é a NR4. Então, quando você chega numa empresa, como que você vai saber, tá? Caramba, o grau de risco que ela é, saber as informações dela, propriamente dito, que segmento que que KNAI que em cima do KNAI eu vou ver grau de risco, porque a partir daí eu vou balizar o quê? Eu consigo dimensionar tanto a CIPA como o SESMIT, beleza? Outro. A relação de cargos e funções e suas descrições. Então, nós temos, aqui você identificará os cargos e funções para conferir o quê? O PPRE lá na NR9, tá? E o PCMSO na NR7, tá? Então, essa relação de cargos e funções e suas descrições, nós temos que ter, tá? A gente não precisa saber salário, não estou nem um pouco preocupado com salário, né, da turma, eu estou preocupado com as funções de cada um. Então, o nome do camarada e a função que ele está, até mesmo para a gente ver se ele está na função correta ou nas atribuições que lhe faz jus à sua função, tá bom? Então, sua função é tal, né, um operador de máquina, e a sua atividade, o que ele está fazendo, se condiz ou não, tá bom? Então, isso é importante também, tá? E aí ele vai casar junto com o PCMSO. Então, isso é super importante, é um documento que a gente tem que ter uma cópia disso, o departamento pessoal fornece pra gente, tá? E às vezes, é que nem eu peço nome, função e às vezes em alguns casos data de nascimento, tal, né? Isso também para a gente é importante, até para saber mais questão de idade, né? E a data que ele entrou na empresa. Então, aí ele dá um comando lá, já sai rápido, né? Essas informações para a gente, acaba passando um filtro, né? Verificará a especificação de EPI, NR6 e as necessidades da ordem de serviço, NR1 e treinamentos em geral. Então, veja só, eu já estou criando documentos. Eu já estou criando uma documentação, tá? Então já estou pegando o CNPJ, e a partir do CNPJ, que é o pontapé inicial de qualquer discussão, pego aí a partir daí que eu vou ver o KNAI, e a partir disso aí que eu vou canalizar. Então já sei o KNAI, já sei quantos funcionários tem, tá? Já sei as funções dele, que vai me abastecer para o PPRE, PCMSO. Já tem uma série de informações.
Vamos lá? Acordo ou convenção coletiva. Isso nós temos que ter também no nosso portfólio anualmente. Toda vez que tem a convenção, a gente pega uma cópia. Anualmente muda, né? E aí a gente pega uma cópia dessa convenção, às vezes está até na própria internet, né? Dentro do site do sindicato. Então, esse documento identifica os pontos negociados entre empregador e sindicato, identificando parâmetros mínimos de atendimento além das normas vigentes. Veja só, as convenções coletivas ela têm poder de lei, de negociação, então ela sobrepõe a CLT. Então, se na CLT está dizendo, olha, os únicos benefícios, né, que a lei prevê é vale transporte e cesta básica, só isso, mais nada. A lei só exige que as empresas forneçam vale transporte e a cesta básica, só. Beleza. Então, numa convenção coletiva, pode estar amarrado outros benefícios, assistência médica, assistência odontológica, pode estar negociado outras questões. E aí, nessa convenção coletiva, onde a gente vai verificar lá no item que fala em segurança do trabalho. Nesse item de segurança do trabalho, às vezes tem um item lá diferente da CLT e da NR. Como, sei lá, só tem estabilidade de 1 ano, né, acidentes que forem acima de 15 dias. Mas pode ser que na convenção fala assim, todos os acidentes terão estabilidade de 1 ano, independente de quantos dias forem. E aí você tem que ir por onde? Pela convenção. Por isso, em toda reclamação trabalhista, a primeira coisa que o advogado vai em cima da convenção. Tá? Ele vai em cima da convenção para saber quais os direitos que a empresa, ou que o empregador, né, deixou de dar para o empregado. Tá bom? Isso é importante nós termos as convenções, saber o que eles estão falando em questão de segurança do trabalho e os benefícios, tá? Nele você identifica como são tratadas as questões de insalubridade, periculosidade, distribuição de uniformes, EPIs, como vai funcionar a CIPA, entre outros aspectos de segurança e saúde, isso que eu acabei de falar. Então é importante você ter consigo o seguinte, eu tenho que ter a convenção coletiva, eu tenho que saber o que o meu sindicato, o sindicato da minha classe, ele fala em questão desses assuntos relacionados à segurança do trabalho. Bom? Algumas normas regulamentadoras, inclusive, citam os acordos ou convenções coletivas, caso sejam mais restritivos. Então, imagine só, o que for a mais, amém. Então, as normas, ela está lá. Então, ele fala assim, se na convenção for acima disso, amém, não pode ser abaixo. Abaixo não pode ser, tá? Se for abaixo, prevalece a CLT, tá bom? O que for abaixo, o que for acima, prevalece a convenção, tá bom? Ou seja, prevalece sempre o que for mais vantajoso para quem? Para o empregado, tá bom? Então, volta lá, filha, não li o último ainda. Voltamos, meu amor, aí. Algumas normas regulamentadoras, inclusive, citam acordos ou convenções coletivas que eu li, tá vendo? Como você foi mais esperto do que eu. Que sejam mais restritivos. Então, é isso. A gente sempre tem que tomar cuidado, porque pode ser que, mas a convenção sobrepõe. A convenção sobrepõe, mas só que às vezes ela coloca um benefício abaixo da CLT. Muda, desculpa, tá, Vanessa? Ordem de serviço, é um documento 4. Verifique a existência de ordem de serviço específica na área de segurança e saúde do trabalho conforme a NR1. Agora mudou, tá? Agora é o PGR, o GRO. Mas as empresas ainda vão continuar fazendo as ordens de serviço. O que são essas ordens de serviço? As permissões e as proibições para as atividades. Então é importante que nós tenhamos um documento onde o funcionário assine, ou talvez numa integração, o que é permitido e o que é proibido. Então, no momento que você faz, eles sabem só o que é permitido e o que é proibido, tá? Então, vai ficar muito mais fácil, né? Tranquilo, para ele poder trabalhar, para a gente poder trabalhar, para você poder cobrar do funcionário, porque na integração você falou, você leu o beabá para ele, então ele sabe exatamente, tá? E a ordem de serviço, ou a NR1, que falava muito disso, sobre as expulsões, né? Sobre as permissões e as proibições. Hoje, como gerencia tudo isso, aí tem um programa de gerenciamento desses riscos, como que a gente vai gerenciar todos esses caras aí, tá bom? Mas
lá, que lembra que nós estávamos até discutindo, mas tem que informar o funcionário. Como a gente informa? A partir dessas instruções de trabalho. Beleza? Próximo. Livro de inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso aí eu já falei para vocês, está lá no departamento pessoal, no RH, né? Normalmente é por lá que fica. Então, nesse livro, observará se a empresa já sofreu fiscalização, notificação, auto de infração, até mesmo embargo, paralisia, né? Ou paralisação. Paralisação. Então, é importante quando você chega na empresa, um dos passos que você tem que fazer é pegar esse livro. Então, de posse desse livro, eu vou folhear o livro, vou falar, tá, já teve uma fiscalização assim, já teve uma assada, olha, nós já fomos autuados por isso, pelo aquilo, ou seja, eu já tenho um monte de informações aí sobre a empresa, tá bom? Próximo. Registro do SESMIT. Se você é o técnico de segurança da empresa, é necessário realizar seu registro junto à Secretaria Regional do Trabalho, né? A Secretaria Regional do Trabalho, né, aí da região. Ou seja, se você entrou numa empresa como técnico de segurança, é super importante você fazer o registro, né? Fazer o registro do SESMIT da sua empresa. Então, esse registro é o quê? Você vai pegar os documentos que comprovam que você é técnico de segurança, os documentos que comprovam que você tem um registro com a empresa, e aí leva no Ministério do Trabalho, uma cópia desses documentos, eles vão fazer o registro no SESMIT. Então, vai ter um SESMIT com registro, né? Então, para as empresas que têm aí auditorias e tal, né? Eles exigem essa documentação, porque você, o que você é aqui na empresa? Eu sou técnico de segurança. Mas se você faz a parte do SESMIT, você é o SESMIT da empresa? Não, só sou o técnico, não existe isso. Se tem a necessidade de ter o técnico de segurança, tá? O técnico de segurança, se tem a necessidade dele, então ele é o SESMIT da empresa, tem que fazer um registro, uma coisa super tranquila. Porém, quando você sai da empresa, você tem a opção de ir lá no Ministério do Trabalho, cancelar, falar, olha, eu não estou mais nessa empresa, tira meu nome daí, tá? Leva numa cópia, olha, eu não estou mais nessa empresa, tá aqui minha carteira dada baixa. Ele tira, ele pode autuar a empresa porque a empresa não possui um SESMIT, tá? Ou tem cara que deixa lá, quando ele arruma um outro emprego, aí ele vai ser registrado no SESMIT da outra empresa, aí vai dar conflito lá na Secretaria do Trabalho, na Regional do Trabalho. Quando bater lá, né, o Delegacia Regional do Trabalho, quando bater, fala, pô, mas fulano, você já tem um registro em tal lugar, como é que faz? Não, eu não estou mais lá, tá aqui, ó, minha baixa dessa empresa. Eu sei, tá bom, ele dá baixa daquela e te registra nessa, também é tranquilo. Tá? Antigamente, bem antigamente, tinha técnico que ganhava muita grana, porque ele dava nome para um monte de empresas, tá? Então, tinha técnico que tinha nome registrado em 6, 7 empresas. Imaginem você dando só o seu nome, né, sendo registrado nessas empresas aí, ganhando R$500, sei lá, um valor super baixo. Paga 500 conto aí e usa meu nome. Aí os caras te registravam, colocavam seu nome lá e tal, te pagavam 500 conto. Então, você tinha brincando aí uns 3, 4 pau de salário sem fazer nada, né? Só por ter dado o nome. Aí o que aconteceu? Cortaram isso aí, né? O Ministério do Trabalho percebeu que tinha muita sacanagem, cortou. Aí limitou o quê? Técnico de segurança tem que trabalhar no máximo 8 horas. 8 horas. E o que eu vejo muito, gente, olha, eu estou cansado de ver, hein? Cansado. Quando você pega a NR, está dizendo que o técnico tem que trabalhar 8 horas. Tem técnico que trabalha mais. Tá? 8 horas daria 40 horas semanais. Tá? 40 horas semanais. Tem cara que trabalha as 44. Tá? Pô, mas caramba, não são 8 horas? O certo é 8 horas. Eu trabalho 8 horas na fábrica, mas tem um monte de gente que trabalha muito mais. Isso aí cabe até uma reparação judicial, porque o próprio NR4 está falando lá que o camarada tem que dispor 8 horas, né, do seu trabalho, para a segurança do trabalho. Então, o técnico de segurança é 8 horas, a técnica de enfermagem também, aí vem a enfermeira para trabalhar menos também, meio período, em torno de 6 horas. O engenheiro de segurança também é 6 horas. Eu estou cansado de ver engenheiro trabalhar 8 horas. Entendeu? Então é interessante isso, né? O camarada trabalha mais, enfim,
com certeza deve ganhar mais também, porque lá na NR está falando isso, médico a meio período, tá? Então, os únicos que podem trabalhar em 2 empregos, tá? É o médico, o engenheiro e a enfermeira do trabalho. Esses 3 que podem trabalhar em mais de um emprego, tá? Salvo se for professor, tá? Então, o que acontece? Meu caso, eu sou técnico lá e sou professor, não tem problema. Quando você tem a função de professor, você pode acumular, tá bom? Então, é isso. Engenheiro pode ser até em 2 lugares, trabalha meio período em um, meio período no outro. Médico, normalmente, tem médico que trabalha até menos, tem médico que trabalha 4 horas, tá? Então, quando você vai lá na NR, você vê que os camaradas trabalham até menos. O técnico, não. O técnico, são 8 horas, tá bom? Eu vejo galera trabalhando 9, 10 horas, aí até 12 horas, tá? E sem ganhar hora extra. Mas, enfim, é igual um grupo que eu tenho aqui de discussão de engenheiro. O camarada estava dizendo que tem uma vaga de engenheiro de segurança para ganhar 3 pau. Ou seja, abaixo do piso do técnico de segurança. E o piso pelo CREA são 6 salários mínimos. Então, o piso pelo CREA são 6. Então, 6, o salário mínimo é o quê? 1.000 e poucos reais. Então, seria no mínimo 6.000 reais. Tá? Então, 6.000 reais, que é o piso da categoria, o camarada vai pagar 3. E assim, vai um monte de gente lá, porque tem galera que está desempregada, entendeu? Então, é assim, cada um conhece o sapato onde aperta, né? Então, é igual você vai se formar como técnico, o piso é 3,5 pau, mas e aí? Se alguém te oferecer 2 pau, você não vai? Tá? Se no trabalho onde você está, você ganha 1.000 e poucos reais. Entendeu? Então, depende de cada um, né? Tá? Muito bem, o documento 7, que é os EPIs, verifique se já existe uma tabela definindo EPI por função ou algum procedimento que especifique os mesmos. É importante ter uma tabela definindo, tá? Como que eu vou definir isso aí? Você vai pegar uma tabela e vai colocar as funções. Lembra que eu falei? É um cruzamento, tá? Então você coloca assim, as funções, todas as funções e todos os equipamentos que existem na empresa. E aí você vai, tá, apontando qual que é. Então, olha, pedreiro precisa, bota de segurança? Precisa. Capacete de segurança? Precisa. Não sei o que? Precisa. Não sei o que? Precisa. Aí você faz um cruzamento, uma tabela simples de se fazer, tá? E a gente vê muito por aí. É importante que a especificação dos equipamentos de proteção não fique apenas no conhecimento do técnico, tá bom? Olha que importante, ó. É importante que a especificação dos equipamentos de proteção não fique apenas no conhecimento do técnico, nós temos que compartilhar. Então, nos nossos treinamentos, a gente passa isso para a turma. Então, você vai chegar lá para a turma, você vai orientar a turma, olha, esse equipamento aqui, ele existe para isso, esse equipamento, ele existe para aquilo, tá? Então, você acaba instruindo a galera, tá? É importante que a especificação dos equipamentos de proteção não fique apenas no conhecimento técnico. Caso não exista tal documento, coloque em sua lista de prioridade, tá? Não tem esse cruzamento. Então, o que eu vou fazer? Não tem esse cruzamento? Tá, não tem. Então, eu vou criar esse formulário, eu vou criar esse documento, tá? Que eu tenho que ter um documento que tem esse cruzamento de informações entre funções e os EPIs que são fornecidos. Verifique também como é realizada a distribuição dos equipamentos, se todas as entregas estão sendo registradas em formulários padrão, seguindo as respectivas, seguindo os aspectos da NR6 e se não existe sistemática de entrega definida. Ou seja, tá, o camarada pega a X tempo, ele estando usando ou não usando, ele pega a X tempo. Isso é um prejuízo do caramba, então a gente tem que ter um controle disso. Ó. O funcionário só pode pegar quando acabar. Acabou, ele vai pegar outro, entendeu? Danificou, ele pega outro. Então, normalmente, a gente faz o quê? O protetor, o cara não precisa trazer, mas a luva precisa trazer, o capacete precisa trazer para fazer a troca, a bota tem que devolver uma para a gente entregar outra. Então, às vezes, o camarada tem aí uma sistemática de entregar. Ó, o protetor toda segunda-feira entrega, não sei o que, isso não pode. Isso aí tem que ter controle. E toda vez que entregar, o cara tem que assinar quem recebeu, tá bom? Então, você tem que colocar a data, colocar o equipamento, colocar o CA do equipamento e o cara assinar na frente. Isso é muito importante, tá bom? Aí você tem a forma de entrega
varia, né, de empresa para empresa. Caso a responsabilidade não fique com o SESB, defina como deve ser feita e audite, né, periodicamente. Às vezes não fica na nossa responsabilidade. A gente coordena tudo isso, a gente faz a gestão disso, mas quem entrega é o almoxarife. Então, lá é o almoxarife que vai entregar. Então, o cara chega lá e vai pedir tal coisa. Vai pedir tal coisa? Então, o que acontece? Ele chega lá e vai pedir. Quero uma bota. E aí, se não tem nada definido, o que o almoxarife vai ver? Se está assinado pelo chefe, pau no gato. Não, mas por isso que a gente cria um procedimento dizendo, olha, as botas de segurança deverão ser trocadas quando danificadas, né? Quando tiver um risco de um acidente, coisas dessa forma. Luvas, quando estiverem rasgadas ou danificadas e tal. Porque assim, tem pessoas que conservam uma bota e fica um ano com ela. Tem pessoas que não conservam. O camarada entra na água, chora, deixa lá de qualquer jeito. Isso a gente evita, né? Tenta reorientar a pessoa para fazer a coisa certa. Tá? Próximo. O PCMSO e também o ASO. Avalie se o PCMSO tem coerência com o PPRA. Normalmente, a gente faz isso quando é tudo terceirizado. Então, a gente vai ver o casamento, né, disso aí. Então, para ver se tem coerência. Aí eu vou pegar o meu PPRA, vou ver todos os problemas, e aí eu vou ver no PCMSO. Tá? O PCMSO ele tem que ser o reflexo do meu PPRA. Tá? Eles devem apresentar os mesmos cargos avaliados e também os mesmos riscos. Tá? Tenha atenção se a atividade em altura, espaço confinado, operação de máquinas motorizadas, energia elétrica apresentam exames complementares descritos no documento. Tá? Então, veja só, em trabalho em altura, espaço confinado, enfim, né, nesses itens aí que eu falei, eles têm que ter exames complementares, né? Quem define o exame? O médico vai definir o exame aí complementar, tá bom? Você não precisa olhar, em cima, aqui, avalie se o atestado está de acordo com o PCMSO e se apresenta as informações básicas definidas no NR7. É interessante que o ASO ele tem que constar os riscos, né, os riscos e os agentes, né? Normalmente, pelo menos, né, eles colocam os agentes. Então, o agente ruído, o agente calor, o agente tal coisa, né? Então, ele coloca no PCMSO, tá? Você não precisa olhar um a um, oriente o departamento pessoal do padrão necessário e audite periodicamente para saber como está funcionando. Então, o departamento pessoal mesmo, ele observa, né? Isso aí que eles acabam nos ajudando. Então, você vai ter que fazer tudo isso. Se é uma empresa que tem muito funcionário, você acaba perdendo muito tempo, tá? Em alguma empresa, o controle do ASO fica na responsabilidade do técnico de segurança. Entretanto, não há uma obrigatoriedade, não existe uma obrigatoriedade de você cuidar dos ASO, cuidar disso, daquilo, não tem. Você vai fazer conforme a empresa, né? Então, tem empresa que quem cuida disso é o departamento pessoal, tem empresa que fala, não, quem vai cuidar é a segurança do trabalho. Tudo bem, você puxa a responsabilidade para você e toca o pau. Você vai ter uma pasta de cada funcionário, coloca uma cópia dentro, administra tudo isso, se tiver atestado de saúde abonado e tal, coloca nessa pasta, enfim, né, para fazer depois um levantamento, para ver quanto tempo o pessoal está afastado por situações que não têm relação com o trabalho, né, que não tem o nexo causal. Sugiro que seja verificada a melhor forma de trabalho a ser adotada, é lógico. Então, você vai ver a melhor forma para você trabalhar, tá? Dentro do que a empresa te propõe, dentro do que a empresa te fornece, né? Então, tem empresas que te fornecem muita coisa, te coloca um auxiliar, né? Eu conheço muitos técnicos de segurança que ele tem um auxiliar técnico, mesmo não tendo necessidade, mas ele tem um auxiliar. Quem que é um auxiliar? Tá? Um auxiliar de escritório que aí eles colocam como auxiliar para esse técnico. Ou, às vezes, eles até criaram uma nomenclatura que não existe CBO, que é auxiliar técnico de segurança. Tá? Então, é simplesmente um estagiário que vai auxiliar né, o técnico de segurança, vai aprender e tal, porque a função auxiliar de técnico de segurança não tem CBO, tá? Então, tem que tomar cuidado, o pessoal acaba criando umas funções e é ruim, porque prestem atenção, você entra como auxiliar, tá? E o cara te registra no CBO de técnico.
Daqui a pouco você pode fazer uma reclamação trabalhista e recuperar todo esse salário, porque você estava como CBO, né? A classificação da ocupação é a mesma, né? O código lá é o mesmo do técnico de segurança. E o cara te registrou como auxiliar técnico. Aí você vai fazer uma reclamação trabalhista, com certeza você vai ser favorável, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Próximo. PPRA, que é um outro documento também que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que arquivar, ele tem que ficar muito tempo. Por que tem que ficar muito tempo guardado? Que a gente vai, a partir dele, que a gente ainda vai fazer os PPP, né? Então, quando que vai acabar esses PPP? Depois que for realmente implantado o e-social, tá? Mas e aqueles casos antigos, né? Então, você vai pegar um funcionário que trabalhou muitos anos na sua empresa. Como que você vai pegar? Você vai ter que pegar e buscar nesses PPRAs aquelas informações. Então, você tem que guardar bastante tempo. Então, é necessário avaliar se o programa atende todas as suas etapas, sendo possível identificar tanto no documento quanto em registro a realização da antecipação, reconhecimento, avaliação, controle, monitoramento, divulgação e registro de dados. Esses são os itens que falam no PPRA, tá? Lembrando que o PPRA tem validade até março do ano que vem, tá bom? Então, é importante vocês saberem que quando a gente entrar no PGR, o PGR vai ter essa mesma base, né? Vai ser vai ter a mesma estrutura do PPR, nós já cansamos de ver isso aí, né? Que vai ter antecipação, né? Vai ter reconhecimento, vai ter avaliação, vai ter controle, vai ter monitoramento, vai ter divulgação e registro dos dados que a gente vai passar para os nossos funcionários, tá? É importante também avaliar se o cronograma de ações está sendo cumprido, e se o responsável legal da empresa assinou e tomou ciência de todos os riscos e ações que o programa define como necessárias. Lembra que foi falado? Então, a gente tem o PPRA e a gente leva para a alta cúpula, né, para eles tomarem conhecimento de todos os programas e até mesmo adotarem o período, né, que vão ser resolvidos, né, tanto ter ciência desses problemas, e eles que vão dar o tempo, né, dentro das prioridades que a gente apontar. Então, olha, é o seguinte, esse negócio aqui, ele é mais grave, pô, então vamos fazer rápido, tá? Então é de imediato, esse negócio aqui não é tão grave, então vamos fazer o médio prazo, esse aqui não tem tanto problema, então vamos fazer a longo prazo, tá? Então essas definições, às vezes a gente leva para a alta cúpula e eles definem, tá? Como pequeno ou curto, médio, longo prazo, tá? É fundamental também fazer a comparação de programas com os EPIs já especificados, garantindo que os mesmos sigam, né, as recomendações do PPRA também. Então é importante, né, a gente ver esses equipamentos, se eles atendem, se a gente tem que mudar, se eles estão obsoletos, né? Então, normalmente a gente chama profissionais, né, da fabricante desses equipamentos para eles nos darem as indicações, né? Então é muito bacana. Olha, eu chamei um cara que o cara fabrica luvas, então o cara vem, tá, olha, que tipo de trabalho que você precisa ter, trabalho aqui, olha, precisa assim, olha, o cara faz isso, então, mostrei pro cara, o que você faz assim, olha, então, essa luva aqui é a melhor, é nitrílica, essa aqui é látex, ou latex, olha, essa aqui é melhor, é de pano pigmentado, essa aqui é de tal coisa, ou seja, cada lugar que você passa, né, com esse profissional, ele acaba te indicando um equipamento super adequado, né? Ele vai falar, olha, esse é o certo, isso é perfeito, e assim vai, tá? Isso é muito importante. Então, é normal a gente chamar um fabricante para ele nos dar todo o apoio, entendeu? Eu preciso de uma máscara. Qual máscara? Eu vou chamar um cara da 3M, o cara da 3M vem, né, ou um representante, né, de máscara, o camarada vem, olha, o que você vai fazer? Olha aqui, aqui a mais indicada é essa, a mais indicada é essa, e acabou, entendeu? Eu acabo tendo o apoio de um grande profissional, porque às vezes a gente acaba pecando com isso, né? A gente acha que aquele equipamento é o melhor, mas e aí?
Por isso que é importante nas feiras de segurança, quando você vai nas feiras de segurança, você vai conversar com quem produz, você vai bater papo com quem produz, vai pegar o cartão do cara que produz, e aí, numa aquisição futura, você chama esse cara para te dar todo o respaldo, entendeu? Ah, professor, mas é o seguinte, eu vou comprar tão pouco, será que ele vem? Vem, não tem problema, não tem problema nenhum ele não ir, tá? Então, esse PPR é um documento de segurança de trabalho mais exigido nas fiscalizações. Então, é importante você saber que hoje ele é exigido em qualquer lugar, tá? Ele chega, o pessoal pede aí que seja apresentado, tá bom? Então, é evidente que até o ano que vem ele vai continuar sendo exigido em todas as partes. Até mesmo uma auditoria interessante, uma auditoria de qualidade, ele chega na nossa sala, olha, você me apresenta o PPR para o PCMSO, tá? E para o DP pede alguns ASOS. Qualidade. O FSC, que eu sou auditado pelo FSC. O FSC chega lá, quer ver meu PPRA, quer ver meu PCMSO e quer ver o ASO. É interessante, já vai lá, pega os nomes dos funcionários e quer mostrar para mim onde está o funcionário aqui no seu PPRA. Eu vou, tá aqui. Ah, tá aqui? Onde está esse funcionário no PCMSO? Tá aqui. Cadê os exames dele? Tá aqui. Pronto, fechou, beijo, tchau. Tá bom? Próximo. Inventários de máquinas e equipamento. Inventário, tá? Eu cansei de falar em inventário aqui, mas é importante exaustivamente eu falar para vocês entenderem sobre o que é inventário. Inventário de máquinas e equipamentos. Você precisa conhecer cada máquina e equipamento existente. Como que eu vou fazer? Fazendo inventário. Como que é esse inventário? Eu vou relacionar todas as máquinas. Então, pego essa máquina aqui, tá? A máquina X, tá? Máquina X. E aí, eu vou ver todos os problemas que ela tem. Tá? Então, o que tem nessa máquina? Eu acabo colocando todos os problemas dela. Tá? Eu fotografo, então fotografo a máquina, tá? A máquina X, pum. Aí você vê lá no meu computador, tá? Máquina X, tá? Primeiro, o setor X, máquina X. Máquina X, eu tiro foto de todos os lados e nas fotos, depois eu jogo, né? Crio um formulário, coloco essas fotos e vou escrevendo do lado, olha, isso aqui é perigoso, isso aqui tal, sugiro que isso, sugiro que aquilo, tal, no formulário, né? Eu criei um, então coloco um quadrado, né, como se fosse numa planilha Excel, num quadrado eu coloco uma foto da máquina e do outro lado aqui, né, em frente, eu coloco as minhas observações que eu acho interessante para expor, né, para a chefia, tá? E isso é um inventário. Você precisa conhecer, né, as máquinas. Então, como que eu vou conhecer? Ir lá tirando foto, conversando com o operador. Tanto para verificar a conformidade da NR12, quanto para estudar aqueles que você não conhece e definir procedimentos e instruções do trabalho, que eu acabei de falar. Então, você vai lá, vai conversar com quem conhece. Quem conhece? O operador. Quais os problemas dessa máquina aqui? Isso. Para que serve isso? Então, você consegue ter nesse universo. Caso a empresa não possua essa relação, anote mais um em sua lista, né, de prioridade, tendo em vista que é atendido, né, faz parte, né, da NR12, lá no item 12153, né, então na NR12 obriga que seja feito o inventário, tá bom? Então, existe a NR12, ela mudou, né, teve algumas alterações, mas para aprimorar isso também, tá? Mas isso não saiu da NR12. Exceto para microempresas e empresas de pequeno porte, que é o que a lei fala, né? Agora, as pequenas empresas, aí elas não vão ter a mesma exigência de uma grande empresa. Bom, próximo. Análise ergonômica do trabalho. A análise ergonômica do trabalho está inserida lá no NR17. Então, verifique como a empresa trata dos riscos ergonômicos. Evidente que existem empresas, normalmente, né, todas as empresas, elas têm algum problema ergonômico, ou seja, em produção, ou seja, na parte administrativa, ou seja, em locomoção, enfim, né, eles têm aí vários problemas. Então, é importante a gente pegar, né, opa, apertei aqui alguma coisa errada, peraí, volta aqui. Pronto, voltei aqui. Eu apertei um botão errado aqui, apareceu uma mensagem aqui
eu fui cancelar, tá? Então, o ideal é a realização de uma análise completa dos postos de trabalho, identificando os problemas apontados e soluções necessárias. Hoje a gente tem análise ergonômica, tem laudo ergonômico, uma coisa um pouco mais aprofundada, né? Então, caso a empresa não tenha, sugira a contratação, né, de uma empresa especializada para isso. Ah, Milton, eu como técnico posso fazer? Pode, não tem problema, tá? Análise, não laudo, tá? Uma análise pode. Aí quando você vai fazer uma análise, às vezes pode passar alguma coisa batida. Aí, às vezes, nós não temos conhecimento suficiente, principalmente das novas técnicas, dos novos mobiliários, das novas, enfim, nós não temos. Eu não sei se você está muito por dentro, fazer curso constante, você é um ergonomista, né? Você fez vários cursos de ergonomia, então você, com certeza, é muito capaz de fazer. Tá, mas normalmente a gente deixa a desejar, acaba passando algumas coisinhas em branco. E o que a gente faz? Então, eu chamo uma empresa, né? Essa empresa vem, essa empresa ela é especializada nisso e tenta resolver da melhor forma. Tá bom? Próximo. Parou? 12. Inventário de material de trabalho. Então, verifique se existe controle de todo o material disponível do setor, né, como computador, calculadora, máquina fotográfica, equipamento de medição, pendrive, etc. Né? É importante que você sabe que, às vezes, uma inspeçãozinha simples de material de trabalho, inspeção, simples, aí você encontra aqueles pregos para cima, sabe, que o cara coloca um papelzinho assim, né? Aquilo é um perigo. Estilete, né? Faca, sei lá, um monte de riscos que tem no local de trabalho. Cabos desencapados, benjamins, enfim, um monte de coisas que estão dentro de uma área de trabalho. Então, verificar essas questões aí. Inclusive, material de primeiros socorros, né, se for aplicável aí, tais como pranchas, colar cervical, etc., se tem. Inclua também as placas de sinalização, os equipamentos de proteção coletiva, né, como lava-olho, né, grades de proteção, exaustores, detecção de tensão, barreiras de proteção contra luminosidade, né, irradiação, né, aqueles biombo de solda, sensores de máquina, etc. Avalie também o estado geral de tudo que lhe for cedido e verifique se não há nenhuma necessidade especial. Tá? Então, a gente verifica tudo, inclusive piso, enfim. Né? É muito possível que a empresa não tenha esse controle, sendo assim, mais um item para a sua linha, né, listinha de pendência. Tá? Coloca mais isso aí. Próximo. Inventário de produto químico, tá? Isso aqui ele é bem complexo, tá? Então, como você fala de inventário de produto químico, primeiro, eu tenho que pegar todas as minhas FISPIC. Toda vez que entra um produto químico na empresa, ela tem que entrar com a FISPIC. Se ela não entrar, você tem que entrar no site da empresa e pedir a ficha de identificação de segurança sobre o produto químico. Normalmente, o almoxarifado tem uma relação de todos os produtos em estoque, mas infelizmente não é uma regra. Tá? Então, o que eu sugiro? Tem que ter uma relação onde tem que ter o produto, né, ou os setores, tá? E os produtos que esses setores utilizam. A partir daí, desse setor, então tem o setor X, tá? Eles utilizam isso. E assim vai, né? Todos o tal. E a gente consegue numerar esses produtos aí, tá? Setores e por aí vai. A gente consegue. Quando eu passo para o outro lado, eu vou ver esses produtos, né? O diamante de Rúmel. O que é o diamante de Rúmel? Aquele losango, né? Mais ou menos assim, eu tomei errado, né? Que ele tem 4 cores. Então, tem o vermelho, tem o azul, tem o branco e tem o amarelo, tá? Esse diamante de Rúmel, ele tem uma numeração. Depois vocês vão aprender isso lá no C9, que eu vou ensinar para vocês, mas só para ter uma ideia. Então, esse diamante de Rúmel, tá? Ele tem essas 4 cores. Cada cor, ela é para uma característica. Então, o vermelho é inflamabilidade, o azul é saúde, o amarelo tem uma reação com outros produtos, o branco seria para outros tipos, né, dependendo do produto. E tem uma numeração que vai de 1 a 4, tá?
sendo o grau mínimo é 1 e o grau máximo 4. A partir daí, desse diamante de Rômulo, eu consigo ver dentro da FISP, né, e está lá na FISP, sobre inflamabilidade, reação com outros produtos, ele reage com quem que esse cara reage. Isso é muito importante, eu preciso saber se ele é inflamável, porque se imagine só, eu tenho um produto inflamável, eu coloco no local onde a temperatura é ruim, e lá vai dizer o seu ponto de fulgor, que é o ponto que ele, pega fogo, tá? Então, eu já vou conhecer todos os produtos. Esse aqui é perigoso, isso aqui reage com tal coisa, isso aqui não sei o que. O cara, para mexer com esse produto, tem que ter óculos de segurança, tem que ter máscara, porque a própria física, ela já te direciona para isso. Se eu mexo com produtos químicos, automaticamente, no setor, né, onde tem essa distribuição, tem que ter lava-olho, ou às vezes chuveiro automático, tá? Esses equipamentos tem que ter próximo do almoxarifado de produtos químicos. Então, eu tenho que estar atento a isso. Produto químico chegou, eu quero saber da física, porque a física eu vou fazer um levantamento para saber, tá, o produto que tem. Porque em cima desse produto eu vou jogar no meu PPRA, porque às vezes eu vou ter que fazer o quê? Uma varredura, vou ter que fazer uma avaliação quantitativa de concentração, tá, deste produto na atmosfera, porque isso pode ser prejudicial, pode estar acima do limite de tolerância, isso pode trazer um transtorno irreparável no funcionário, tá? E aí eu tenho que jogar no meu PPR e o médico tem que pedir um monte de exames, entendeu? Que a gente chama de exames complementares para saber se está tudo certo. Então o problema é muito sério, tá? Muito sério. Então, normalmente o almoxarifado tem uma relação, tá? E a gente vai pegar tudo isso. Eu quero uma FISP, a segurança vai ter que ter uma cópia da FISP de tudo. Todo produto que for entrar na empresa, compras, antes de comprar, tem que mandar para nós a FISP. Eu tenho que olhar a FISP, eu tenho que ver se é um produto que, primeiro, se é um produto controlado, porque eu, né, falando lá da fábrica, eu tenho alguns produtos controlados. Se ele me compra um produto que também é controlado, eu tenho que alterar todo o meu registro na Polícia Civil para incluir esse produto. Isso dá um perereco que você não tem noção. Às vezes é um produto que eu não tenho que registrar na Polícia Civil, eu tenho que registrar no IBAMA. Né? Então, é outro rosco, dependendo do explosivo, tem que registrar no Exército, na Polícia Federal. Então, é complicado, por isso que eu tenho que saber exatamente o que é esse produto. Aí, beleza, tal, vim. Aí eu passo para o médico e falo, doutor, nós estamos querendo comprar esse produto, o que o senhor acha? Ele vai ver a parte de saúde, o que é, o que não é. Olha, isso aqui é perigoso porque tem uma concentração de produto X. Se você comprar e se a galera usar, eu vou pedir mais exames complementares. Será que vale a pena? Vamos estudar, vamos discutir junto com a produção se realmente tem um paliativo para isso. Isso é muito importante. Então, quando fala em produto químico, gente, você tem que dar 5 passos para trás, senta, respira fundo e aí começa a fazer o trabalho. Não é fácil mexer com produto químico, tá bom? Além do mais, ainda tem a parte ambiental, que para você fazer o descarte disso é outro perereco, tá? Mas depois nós vamos ver para frente. Só estou dando uma pincelada, ainda para você saber o tamanho do rosco que é tudo isso, tá? Então, esse controle é essencial para quê? Né? Avaliar no PPRA, no PCMSO, acabei de falar, complementam também todos os produtos químicos envolvidos na operação. Isso é importante, porque imagine você ter um produto X e aí esse produto reage com aquele produto. Um exemplo, uma coisa besta, né? Na sua casa deve ter, você tem o cloro, né? O hipoclorito de sódio, então você tem lá o cloro, né? A cândida, né? O água sanitária, por aí vai. E aí a mulher usa o Veja, mistura os dois, dá uma reação dos diabos. Você cria uma bomba na sua casa que você perde a respiração em 2 minutos. Você foi jogar no banheiro, pronto, já te trava isso aqui. Você fica sem respiração, você fica catando o ar, você sai correndo. Ou seja, você criou uma bomba asfixiante. Por isso que quando você vai ver na FISP, aí você vai lá entender, a FISP está dizendo lá, olha, esse é um produto que é asfixiante. Aí não vira. Entendeu? Então é muito importante a gente ter essa atenção. Muito importante, tá bom? Isso é bem complexo, a gente vai voltar ainda nesse assunto ainda, tá? Provavelmente amanhã a gente vai falar até mais um pouco, né? Até porque nosso horário já deu, tá? Quantos slides tem, Vanessa? Eu não lembro. Só um minutinho. Eu tinha previsto, porque no meu aqui eu consigo visualizar.
Até isso eu queria deixar para amanhã, eu acabei começando a falar hoje, mas amanhã eu retorno nele, porque é muita coisa, isso aqui é complexo. 27. 27, nós estamos no... Peraí. 16. Então tem mais 10, tá? Então é o seguinte, eu vou parar por aqui, tá? Amanhã a gente volta no 13, tá? Porque eu tenho que falar um caminhão de coisas desse físico, e isso não é brincadeira, tá? Evidente, vocês tiveram alguma introdução de química, né, com o Washington, não é isso? Isso. Tá, então, mas eu quero falar bastante dessa física ainda, tá bom? Então, eu quero falar bastante dela aí, porque isso é um dos maiores problemas que a gente tem, tá? E vocês têm que estar bem afiados com isso. Beleza? Gente, alguém tem alguma pergunta sobre esse tema até agora? Não. Beleza? Ninguém tem nada? Beleza, não tendo nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu encerro a gravação.